entre baques e batuques. Um caminho entre os batuques, os baques, as sambadas dos maracatus no Brasil. O mundo do maracatu, ele é um mundo cheio de vielas, cheio de estradas, com muitas histórias. Nós começamos nossa viagem a partir do maracatu de Pernambuco, que tem sua origem no profano, e com o passar do tempo ele recebe o apoio da religião de matriz africana, recebendo apoio assim na época das casas de candomblé do Recife, onde no período se cultuava em sua boa maioria das casas, a nação Nagô, chamada em Pernambuco também conhecida por Xangô do Recife, onde o maracatu ele teve seu apoio, né, recebeu o apoio das casas religiosas, e de onde teve origem basicamente todos os baques hoje tocados nas nações de maracatu. Hoje nós temos em Pernambuco nações de maracatu que tem na sua essência, que tem no seu comando babalorixás e alorixás, que comandam com pulso forte suas nações, né? E que, por outro lado, essas agremiações, essas organizações têm em seu comando espiritual um orixá, e que muitas vezes esses orixás que comandam, que dão o caminho da agremiação, do maracatu, não é o mesmo orixá que é patrono da casa de origem, de onde aquele maracatu sai. Hoje nós temos também na própria região do Pernambuco, né, alguns maracatus que têm como patrono mestre de Jurema, né? Com o passar do tempo, o maracatu ele deixou de ser basicamente de origem Nagô, né, de partir de uma casa do culto Nagô, e hoje existem alguns maracatus que têm como patrono os mestres de Jurema, né? Tem outras nações que partem de outras nações, nação Xambá, nação Jeje, né? Mas ainda há uma predominância muito grande da região do culto Nagô, né? Da religião Nagô, do culto Nagô, dentro da sua essência, né? Dentro do seu comando ali, né? Voltando à questão dos baques, né? Muitas das nações de maracatu tiveram a origem nos seus baques a partir de toques de orixás, toque para Oxum, toque para Xangô, e trouxeram esses baques, esses toques para dentro do maracatu de baque virado, que até um tempo atrás isso era segredo, isso era uma coisa fechada, né? Que só quem iria compreender e entender que aquele toque, aquele baque tocado naquela nação, ela era proveniente de um toque para um determinado orixá, né? Saindo do maracatu pernambucano, da região de Pernambuco, do Recife, de Olinda, indo para o sertão, a gente já tem outra linguagem de maracatu, que é o maracatu rural, onde já tem na sua origem,
religiosa, a ligação basicamente com o culto indígena, com o culto de Jurema, né, com os mestres, e lá eles já tem outra linguagem musical, né, que já não tem essa ligação com o orixá, né. Em Pernambuco eles tocam baque virado, né, e na região da Zona Mata, basicamente ali na região de Nazaré da Mata, né, eles já tocam as sambadas, né, que é o baque solto, é o que eles chamam de baque solto, que é uma coisa mais, já um toque mais frenético, né, diferenciado do maracatu pernambucano, o maracatu de baque virado, tocado na região de Olinda, de Recife, que já é uma coisa mais marcada, né, mais forte, mais marcada. Enquanto isso, o maracatu de baque solto, maracatu rural, eles tocam um ritmo mais frenético, que aí nós vamos ver aí, com o passar do tempo, mais ou menos uma pegada. E que tem essa ligação, como já falei, com o culto de Jurema, o culto ameríndio, né? Onde eles têm sim seu segredo, têm sim seus mistérios, que algumas pessoas, alguns estudiosos, né, não gostam muito de citar, mas tem sim a sua religiosidade, né, a sua fé inserida dentro dessa brincadeira. E aí nós vamos fazer uma viagem, saindo de Pernambuco, vindo para o Ceará, aonde chegamos no Ceará e encontramos o maracatu, alguns gostam de dizer que é um baque virado mais lento, mais dolente, e que hoje em sua maioria, 80%, 90%, 80% das agremiações dos maracatus de Fortaleza já não tem essa ligação com a religiosidade, né? E que, por outro lado, os seus toques não tem nenhuma ligação com o religioso, e sim com o profano, né? O ritmo do maracatu cearense, ele é dado hoje, com o passar do tempo, pode-se dizer assim que o que predominou o ritmo do maracatu foi as vestes, né, o vestimento, porque enquanto o maracatu de Pernambuco, ele tinha nos seus vestimentos roupas mais leves, mais fáceis de se usar, de se movimentar, aqui em Fortaleza as roupas já são mais pesadas. Na vinda do maracatu pernambucano para o Ceará, ele sofreu essa mudança, onde ele teve uma outra linguagem. O maracatu passou a ser cearense, e nessa mudança vieram várias mudanças religiosas, de vestimenta, de toque, aonde no Ceará mulheres não brincavam carnaval, né? Daí então os cortejos de maracatu, os cordões de maracatu, como eram chamados, né? Eles tinham eram cortejos formados por homens. Então os homens eles eram responsáveis por tudo. Eles eram responsáveis por baliza, estandarte, cordão de índio, cordão de negra, onde era muito comum com que os homens vestissem essas roupas. Onde até hoje a presença do homem em cordões
que basicamente seriam de mulheres, alas que seriam de mulheres, ainda é muito forte. Enquanto hoje alguns maracatus de Pernambuco estão abrindo agora, né, de alguns anos para cá, espaço para que os homens saiam na ala de baiana, né, ala de princesa. O maracatu do Ceará, ele sempre teve essa presença masculina nas alas femininas. Como hoje é muito comum, basicamente são poucas as mulheres, basicamente nenhuma não sai de princesa, de rainha, né? Então a presença geralmente do homem, ela é muito forte nessas alas, né? O ritmo, voltando para o ritmo do maracatu cearense, ele foi marcado e foi construído em cima dessa caminhada das vestimentas. Vestimentas essas pesadas, grandes e pesadas, algumas até com estrutura metálica, como a roupa da rainha, né, de princesa, que elas têm na sua montagem uma estrutura metálica para que ela fique grande e aguente o peso, né? E geralmente, como já foi dito, essas geralmente são vestidas por homens. Com o passar do tempo, o ritmo foi descendo, foi ficando mais cadente, ao ponto que hoje ele já teve numa alta, né? As agremiações, os maracatus, os grupos de maracatu de Fortaleza, né? Eles deram uma acelerada e hoje eles estão vendo a necessidade de voltar àquela cadência que era o maracatu de alguns anos atrás, né? De 15, 20 anos atrás. Enquanto o maracatu pernambucano ele tem um baque, né? Tem um toque mais forte, mais, como é que eu posso dizer, mais pesado, o maracatu cearense ele já vem mais dolente, né? Nós podemos ver que o maracatu de Pernambuco ele vem nessa pegada aqui, né? E nós vamos ver que o maracatu cearense, na sua história, ela já vem mais e isso com alguns instrumentos que eles vão se falando entre um e outro, né? A gente parte do princípio do maracatu pernambucano, em que nós temos a caixa de guerra, o AB, né? Nós vamos encontrar as alfaias, as timbas, os gonguês, que esses eles estão falando entre si, né? Eles estão falando entre si, eles estão se comunicando entre si. Quanto o maracatu, quanto a caixa do maracatu pernambucano está aqui, nós temos um instrumento que ele vem falando e falando junto com a caixa. Isso é uma comunicação entre esses dois instrumentos, né? Tem uma comunicação entre esses dois instrumentos e que o AB ele vem fazendo a ponte, né? Ele vem fazendo esse preenchimento desses instrumentos, falando com as alfaias.
né? Então nós temos aí instrumentos que eles se conversam entre um e outro, entre caixa com gongue, AB com alfaia. E hoje, né, porque quando o maracatu ele foi para dentro da religião de matriz africana, por Xangô, né, foi para dentro do Xangô, ele era basicamente alfaia e gongue. Basicamente alfaia e gongue. Com o passar do tempo, algumas nações, né, que a gente ainda vai tocar nesse assunto da questão nação, grupo, né, de maracatu, as alfaias falavam com gongue, e eles tinham uma linha de alfaia pequena, né, em quantidade. Poderia se dizer que o maracatu pernambucano, ele, ao mesmo tempo que ele era pobre, né, logo no seu início, lá atrás, ele também era rico, porque as alfaias elas se comunicavam entre uma e outra, né? Uma falava, a outra respondia. E aí tinha essa comunicação. E aí, com o passar do tempo, foi sendo introduzido outros instrumentos, como a caixa, como a AB. E aí, com o passar do tempo, como já falei, teve essa injeção desses instrumentos como a AB e timba, timbal, né? O maracatu cearense, quando ele chegou aqui, ele se manteve, né? Há quem diga que o maracatu cearense, quando ele chegou, ele teve uma mudança. Também teve uma mudança, né? Ele trouxe há quem diga que o maracatu, quando chegou aqui, ele tinha um instrumento muito semelhante ao que é usado no maracatu rural, o maracatu de baque solto. Porque o maracatu de baque solto, é um ritmo bem frenético, negócio. Né? Com acompanhamento aí de instrumento de sopro, com um instrumento que é semelhante a uma cuíca, um parente da cuíca, que é chamado de porca, né? No sertão, né, de Pernambuco, em Nazaré da Mata, aquela região, o pessoal conhece por porca, né? Uma cuícazinha menor, de couro e tudo, né? Mais rústica, que eles chamam de porca, né? Então, é basicamente caixa, bombo, a porca e o agogô. E instrumento de sopro, né? O trio de metal. E ali eles fazem a sambada. Já no maracatu cearense, nós vamos vir também com uma formação reduzida em quantidade, em termos de instrumentos, né? Mas muito grande em termos de quantidade. Quando eu falo assim, resumido, o que define o maracatu cearense? A voz do maracatu cearense é o triângulo, né? Dá o tempo. Ele é o responsável pelo andamento do maracatu. Acompanhado do triângulo, né? Nós vamos ter a caixa, que ela vai fazer essa ponte entre o triângulo e o surdo, né? Os bombos que vem lá atrás dando a marcação. Essa ponte, né? Ela é também uma conversa, né, entre triângulo e surdo. E no meio nós temos as caixas que fazem esse caminho, fazem essa ponte para que o ritmo
não fique vago, né? Não fique aquele buraco entre o triângulo e o surdo. E é o que dá o andamento, né? O triângulo dá o andamento. E o surdo, ele dá aquele peso, né? No maracatu cearense. E essa dolência, há alguns anos atrás, diga-se de passagem, um bom tempo, 15 anos, 20 anos atrás, nós tínhamos uma pessoa que hoje aqui em Fortaleza é chamado de loa, né? Os maracatus, eles falam loa, mas alguns anos atrás, até mais, 25 anos atrás, nós tínhamos os macumbeiros, né? Que era o responsável pela tirada da macumba do maracatu, né? Ele era quem conduzia o cortejo, né? Cantando aquela macumba, como era chamado no período, né? Alguns anos atrás era chamado de macumba, né? E hoje aqui já se chama loa. Então, assim, o maracatu cearense, ele já vem sofrendo várias mudanças, né? Várias mudanças. Loas essas ou macumbas que hoje é determinado a partir de vamos dizer que um enredo, né? Com um tema pré-definido pelos seus dirigentes, e aí eles definem aquele tema e fazem essa loa, né? E aí levam os seus desfiles, os grupos de maracatu. A gente volta para a questão aí religiosa, que é quando a gente fala maracatu nação e maracatu grupo de maracatu, né? Na minha concepção, o que seria nação de maracatu? Nação de maracatu é aquela que vem de dentro de uma casa religiosa. Essa recebe o nome de nação. Por quê? Porque ela passa por todos os preceitos, todas as fundamentações religiosas que uma casa religiosa tem. Do mesmo jeito, esse maracatu, ele vai ter, né? Como o maracatu, e alguns maracatus de Fortaleza, hoje tem. Leva o nome de maracatu nação. Mas temos em Fortaleza grupos de maracatu. Por quê? Porque boa parte dos maracatus de Fortaleza não tem nenhuma ligação religiosa com nenhuma casa. Mas que isso não quer dizer que não são maracatus, por não estarem ligados a nenhuma casa religiosa. Eles continuam sendo maracatus, só que com essa diferença: maracatu nação, aquele que tem uma ligação religiosa com alguma casa, seja ela de candomblé, seja ela de umbanda, seja uma casa de jurema. E o grupo de maracatu, que são pessoas que têm a paixão pelo assunto, com a paixão artística, né, pela formatação do maracatu, e que desejam estar inseridas nesse contexto, mas que não são maracatu nação, são grupos de maracatu, né?